Cause I'm a creep, Adoro assim. I'm a weirdo. Podes What cantar the tu. hell am I doing here? Percebes porque é que nós não podemos ser uma boys band? I don't belong here. First of all, you don't even identify as a boy. That's why we can't be a boys band. Oh well, we can be a band. Oi pessoal, ele é o Isaac Hello, Ari. e este é o T-Guys Cuddle 2. Hoje vamos falar sobre... Coming out. Cada pessoa tem o seu percurso, o seu caminho, e um coming out é algo que deve ser pensado, ponderado e feito a seu tempo. E nem toda a gente tem que fazer um coming out, não é uma coisa obrigatória. Apesar de não ser obrigatório fazermos um coming out, várias pessoas pretendem o fazer. E muitas vezes há um sentimento de vergonha, há um sentimento de medo e acabamos a guardar tudo isto para nós durante muito tempo. Acabamos a ignorar a nossa identidade, a nossa atração e acabamos também a desenvolver hábitos de escapatória que podem vir a ser prejudiciais para nós, como álcool, drogas, fumar, so on and so on. Por vezes, guardar este segredo durante muito tempo acaba por trazer também uma grande ansiedade e um grande peso, porque acabamos por não poder falar de uma parte importante da nossa vida com amigos, com colegas de trabalho, com a nossa família, e isto pode, sei lá, criar assim algum rancor, frustração. E às vezes chega a ser difícil quando estás no meio do trabalho, é difícil tu não fazeres um coming out, porque toda a gente fala. O que é que foi? Sim, é verdade. Não, tipo, toda a gente fala tipo, da sua vida pessoal. Sim. Porque eu fui com o meu marido, com a minha mulher, não sei aonde, e tu ficas bué. Tu nunca dizes nada, né? Então toda a gente acha que tu és um antissocial. Porque vou sair para aquela discoteca e tu foste sair, fui para onde? Yeah. Ou então referes tipo, eu e a minha pessoa, a tua Yeah. pessoa, como assim a tua pessoa? Então pessoa o quê? Que nome é que tem a tua pessoa? Exato, mas chama-se pessoa, é? Yeah. Dude, e tipo, quem é que não manda sex jokes no trabalho? Eu. Mentira. LOL, no sítio onde tu trabalhas, tá. Ok, Ari. Yeah. Mas é uma parte bem importante da nossa vida que, Yeah. ao não ser partilhada, parece que está qualquer coisa errada. A não ser que a pessoa realmente não queira partilhar e seja uma Exato. pessoa super fechada, mas regra geral, sei lá, toda a gente gosta de falar da pessoa. Puto, olha lá para nós, é bem complicado, tipo, nós não partilhamos o facto de sermos trans. Tipo, imagina tens um trabalho em que existe um balneário, like, cicatrizes. Yeah. Tens um trabalho e tipo, físico e naquele dia estás tipo, bem cansado porque a tua dose está quase a acabar, tipo, estás mesmo naquele low point, Yeah. estás bué, alguém te pergunta tipo, olha, estás bem, estás doente, o que é que se passa? Tu ficas tipo, eu não pensei numa desculpa para isto. Yeah. E agora? É bem complicado. Existem diferentes tipos de coming out. Família, amigos, trabalho. E existem diferentes tipos de coming out que podemos fazer ao longo da nossa vida. Seja porque uma pessoa se identifica como lésbica, depois como trans, depois como pessoa não binária. Tipo. Yeah, that's me. Next. Diz que a orientação não é uma coisa. Diz às pessoas que a orientação, a atração não é uma coisa estanque. Um dia é uma coisa, outro dia não se sabe. Há que também ter em conta que a nossa atração e a nossa identidade não são coisas estanques. Hoje podemos sentir-nos atraídos pelo género com o qual nós sempre nos sentimos, mas ninguém pode dizer não, daquela água eu não beberei. Porque todas as pessoas que eu conheço que o disseram não só beberam da água como caíram no charco, de cara. Estão lá a nadar. Portanto, vamos nunca dizer nunca. Isso é perigoso. Just never say never. Hoje isto vai ser um karaoke. Bora pôr aí um som e vamos fazer um karaoke. Um karaoke sobre caminho, deve Ok. haver. Tens aqui uma pestana, assim, No olho. aí na curva. Espera. Já está. Então, mas essa merda era para pedir um desejo. Epá, essa música é horrível, eu sei qual é que é. Adoro. Não. Não é os mesmos daquele batata frita, pala, matar a lição. Yeah. Eu chamo António. Pá, não posso. Vai ser Sharon! Isto hoje vai ser impossível. Possivelmente as primeiras pessoas a quem se faz o nosso coming out é ao nosso grupo de amigos.
Nós sentimos que eles nos compreendem, nós já nos conhecemos há algum tempo e existe algum conforto em dar esta notícia porque achamos que vai ser bem recebida. No entanto, é um momento também bastante importante para perceber realmente quem é que nos rodeia, quem é que está connosco, quem é que vai deixar de estar connosco. É uma ótima altura para limpeza de espaço, porque aqui vão perceber realmente as pessoas que vos rodeiam que são tóxicas e que se calhar não fazem sentido estar perto. Alguém que diga, por exemplo, tu para mim vais ser sempre a... Ou será que isso não é só uma fase? Ou isso é porque ainda não conheceste nenhum homem ou mulher a sério. Para mim o meu coming out foi um momento de limpeza. Obviamente eu tinha 18 anos quando disse I am a dude. Porque basicamente as pessoas passaram 18 anos a dizer-me tu és um gajo. E no dia em que eu disse yeah, you're right, eu sou um gajo, as pessoas ficaram bué... Não. E eu fiquei bué... Sim! Eu cheguei mesmo a receber mensagens tipo de pessoas LG, mais propriamente L, a dizer-me tipo mas tu sempre sacaste gajas! Então tipo, não man, isto não é o tipo de pessoas que vocês devam ter ao vosso lado, não é o tipo de pessoas que vocês devam ser para alguém que está a fazer um coming out, e os vossos amigos devem ser uma base forte. Os nossos amigos são basicamente a família que nós escolhemos. Sim. E devem ser alguém que nos respeite e que nos aceite tal e qual como nós somos. Não é alguém que nos vai apontar o dedo. Isso não é fixe, man. Normalmente o coming out para as nossas famílias é aquele que nos deixa assim mais hesitantes. Porque nós queremos continuar a pertencer a esta família, nós queremos ser aceites, nós não queremos que nos vejam de uma forma diferente porque nós somos a mesma pessoa, nada mudou. E então é sempre um momento, sei lá, de algum stress, não sabes como é que vai ser a reação. Adrenalina, do género, eu preciso imenso que vocês saibam quem verdadeiramente sou, com medo de, oh meu Deus, o que é que vai acontecer se estas pessoas que eu tanto amo, afinal, não me amam por causa da pessoa que eu realmente sou. Sim. Por isso há alguns fatores a ter em consideração quando este coming out é feito, como por exemplo a idade da pessoa que está a fazer o coming out, não é? Exatamente. Se a pessoa tem 15 anos, se a pessoa tem 18 anos, se a pessoa tem 30 anos, são conversas completamente diferentes, não é? Há aqui um fator muito importante que é, quando a pessoa vai fazer um coming out, tem que pensar, eu sou financeiramente estável, eu sou financeiramente independente, porque em alguma situação em que te digam tipo, rua, sai da minha casa e não sei o quê, sim, ainda que isto possa ser uma conversa de calor de momento, convém que as pessoas tenham onde ficar e sim, como subsistir, não é? Sim. É importante. E aqui também entra o grupo de amigos, não é? Que te pode acolher durante um mês, num sofá. Exatamente. Porque realmente há famílias mais conservadoras, há famílias menos conservadoras e às vezes há situações realmente complicadas. Nós pensamos, ok, ano 2019, it's okay to be gay, it's okay to be trans. Às vezes não é assim tão ok. E sei lá, por exemplo, eu acho que para os meus pais era aquele balde de água que estava ali assim na porta e tipo ninguém queria abrir a porta. Sim. E no dia em que eu abri a porta foi tipo, ok, it's real. Mas é uma coisa que foi expectável. Eu, desde pequeno que, I am a boy. No entanto, para algumas famílias as coisas podem não ser bem assim. Algumas famílias podem ser completamente tapadas ou a pessoa pode simplesmente não ter dado indícios nunca. E sei lá, acho que as famílias têm sempre aquela esperança de que é uma fase, está numa fase mais rebelde. Então isso pode fazer um contraste bem grande. Por exemplo, com a minha família houve sempre a preocupação em relação aos meus avós. Os meus avós, tipo, o meu avô, o único que ainda está vivo, tem 95 anos. E então sempre me pediram para nunca fazer o coming out para os meus avós. E eu tentei respeitar isso ao máximo, sabes? Mas eu sempre tive uma vida muito pública. Eu, sei lá, tive projetos ligados à esfera LGBT, onde vinha sempre o meu nome associado. Eu aparecia nas revistas, aparecia às vezes na televisão. Então eu adiei o máximo de tempo possível de contar esta notícia aos meus avós. Até que chegou o dia do meu casamento, não é? E, sei lá, eles precisavam de lá estar. Nessa altura já só tinha 2 vivos, mas disse aos 2... E estranhamente, sei lá, eu achei estranho porque eu não estava à espera, mas eles receberam a notícia de uma maneira
tão tranquila. Eu não sei se isto é uma coisa que vem com a idade, mas eles deixam-se de se preocupar com estas coisas. Tipo, e a pergunta é: tu estás bem? Tu és feliz? Então pronto, a avó está bem, tipo, não interessa. Eu acho que tipo, o espírito é exatamente esse. É tu saberes se a pessoa que tu amas está feliz, independentemente do resto. E nem sequer vamos entrar pela parte de tipo aparecer em esferas LGBT, like, eu não tinha hipótese, I had to! Tipo, eu, né? Tipo, não, there's no way, nós tínhamos que fazer o coming out à família, porque ok, a parte dos avós, tu consegues contornar mais ou menos, mas a partir do momento em que a tua família, mesmo aquela mais velha, já tem Facebook, as coisas vão acabar a ir lá parar. E é muito melhor nós termos feito um coming out pessoalmente do que alguém descobrir através de uma partilha do Facebook. Sim. Outra coisa bastante relevante é o meio geográfico. Estamos numa grande capital em que temos centros de acolhimento e centros LGBT com grupos de apoio à nossa disposição. Ok, isso é excelente e nós podemos sempre recorrer a esse tipo de coisas. Existem também associações para ajudar os nossos familiares se estiverem disponíveis para isso. Agora, e se nós vivemos no interior? Como é que é fazer um coming out quando se vive num sítio pequeno, em que toda a gente conhece toda a gente, em que as mentes ainda são um pouco pequenas e fechadas? Como é que esse tipo de coisas se processa? Isso é uma coisa que se tem que ter em conta e na maior parte das vezes uma pessoa que precisa fazer um coming out e viva num meio desses, eu acho que a melhor escapatória é se sentir... apanhar um comboio alfa e para Porto ou para Lisboa. Exato! It's a joke, but like, it's real. Sim. É boa, é verdade. Quantas pessoas é que nós não conhecemos que fizeram isso? Sim, e tens muitas pessoas que vivem no interior em que a escapatória delas é quando vêm ao fim de semana à cidade. Porque vão sair, sei lá, para sítios mais LGBT e é tipo, vou sair sexta-feira tipo, para aquele sítio, bué da fixe, estão lá os meus amigos todos, eu não posso ser gay, eu não posso ser lésbica, eu não posso ser o que eu quiser. Tipo, sabes que eu sou bem do Twitter, né? Sim. I know you hate Twitter. I know. Mas tipo, eu acho que o Twitter sempre foi um sítio em que as pessoas de todo o país podiam ser quem elas são. E tu tinhas os mitos e era bem engraçado ver as pessoas tipo a twittar, bem ansiosas sobre aquele dia, porque estava lá toda a gente que elas conheciam e em que éramos literalmente todos iguais. All freaks, all happy. É bem esse o sentimento. Outra coisa complicada no meio interior está muito relacionada à família, porque lá está, se for uma família mais conservadora, possivelmente vai se importar com a opinião das outras pessoas que vivem na aldeia ou na vila ou no meio pequeno. E existe sempre aquela coisa de a minha filha é lésbica, o que é que os outros vão pensar? O que é que a não sei quantas do café vai dizer? O que é que vai acontecer? Quase como se isto fosse uma cena deles, e isto não é uma cena deles, isto é uma coisa dos filhos e eles não têm que viver através dos filhos, é do género, meu filho é gay, meu filho é trans, a minha filha é lésbica, whatever. Mas tendem a trazer isso para a dor deles e serem uma vítima. O meu filho é gay e agora... o que vão dizer de mim? Exato. Outra coisa boa má dos meios pequenos é quem realmente precisa de primeiro trabalhar para ganhar dinheiro para poder sair do seu meio pequeno, se já tiver feito um coming out, às vezes tu fazes o coming out, but like, já há burburinho sobre ti, é bem difícil de encontrar um trabalho, man. Porque as pessoas sabem que há esse burburinho, porque toda a gente conhece toda a gente, ninguém te quer dar trabalho, ou se te dão trabalho és super vítima de bullying, as pessoas passam mal um bocado. E acho que agora podíamos fazer aqui assim um weigh-in para coming out no trabalho. É preciso ter em conta o tipo de local em que se trabalha, não é? O tipo de empresa, se é uma empresa mais friendly, se não é uma empresa friendly de todo. Também perceber os colegas que nos rodeiam e muitas vezes eu acho que, por exemplo, no caso de tu teres um trabalho como médico ou advogado ou assim uma coisa em que tu tens de ser, sabes, credível, quando as pessoas sabem a tua orientação ou quando conhecem a tua identidade fica um bocado assim, não vou àquele médico porque ele é gay, sabes? E eu acho que as pessoas vivem um bocadinho com esta cena, será que eu vou ser menos a nível profissional porque eu tenho uma orientação diferente da comum, estás a ver? Eu estou bem, agora estás a dizer isso, estou bem a imaginar
uma mulher a dizer que não queria ir àquela ginecologista mulher porque ela é lésbica, Yeah. no entanto vai ao ginecologista homem que é hetero. Yeah. Hã? Yeah. What? Tipo, é super importante haver um coming out no trabalho para nós podermos ser nós próprios e conseguirmos socializar. Porque, ok, se nós não fizermos o coming out, nós somos antissociais. Se nós fizermos, corremos literalmente o risco de sermos despedidos. Yeah. Daí a importância de haver empresas friendly, de haver empresas envolvidas em marchas, em arraiais, de haver empresas com associações próprias, empresas que se dignam. Eu acho que foi há um ano e tal atrás, fui a um evento que era mesmo sobre diversidade nas empresas. E como é que as empresas podiam ser friendly. Então tu tinhas palestras sobre tudo. Sobre religião, sobre etnias, sobre... Olha, até como é que tu podias tornar a tua empresa estruturalmente, a nível arquitetónico, mais friendly para pessoas com algum tipo de disable. Tipo, isto é importante. Quando nós falamos em empresas friendly, não estamos a falar só em empresas LGBT friendly. Sim. Estamos a falar em empresas em que as pessoas param para ouvir as outras e em que as pessoas tentam realmente encontrar uma forma em que toda a gente está em pé de igualdade. Não é fácil. Exato. Já para não falar de que é preciso que uma mulher e um homem tenham os mesmos direitos e a mesma credibilidade no meio de trabalho. Outra coisa aqui também, não é bem ter em conta, mas é uma coisa que pode ser diferente. Um coming out para uma pessoa branca e um coming out para uma pessoa não branca. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo meu, negro, que quando fez o coming out para a família dele foi uma situação extremamente complicada. Porque havia... Primeiro a culpa foi minha. Desculpa. A culpa foi minha porque eu na altura era a lésbica que andava com ele, que eu andava a levar para o Trumps e isso claramente converteu esta pessoa e tornou esta pessoa gay. No, that's not a thing. Mas para ele foi muito complicado porque existia esta sensação de, como ele agora era um homem gay, era menos homem. Agora estás a falar nisso, eu lembro-me de ver um post sobre um homem trans negro que ele antes era disowned porque era uma mulher lésbica e portanto havia preconceito relativamente a isso. E agora há o preconceito que ele é um homem de pau pequeno. Oh my god. Portanto, as pessoas simplesmente nunca estão bem, as pessoas vão pegar para onde têm que pegar. Sim. E isto é o quão mind-blowing é e os estereótipos que há consoante a cor da pele de alguém. Sim. A cultura agregada a. Sim. A religião também pode ser um fator muito importante. Não quer dizer que as pessoas Que são religiosas ou com algum tipo de crença, ideologia, whatever, não tenham capacidade para compreender estas situações, mas normalmente quando são muito focadas tipo em textos, em livros, em... I don't know. Quando existe um clube gigante de leitores de um livro com 2000 anos, escrito há 2000 anos, as coisas podem tornar-se um pouco complicadas. E mesmo quando tentas argumentar com essas pessoas, coisas que vêm na Bíblia, no Alcorão, no Novo Testamento, whatever, as pessoas dão o braço a torcer em muitas coisas, mas noutras não. Dão o braço a torcer quando tu dizes, ok, mas na Bíblia tu não podes comer crustáceos. Mas as coisas evoluem. Ok, então se as coisas evoluem, elas evoluem para tudo ou não evoluem para nada. Como é que é? Mas ao mesmo tempo tens muita gente religiosa que aceita e tipo usa aquela típica expressão de se Deus te fez assim, é porque é assim que tens que ser. E tem havido alguma evolução nisso. Mas quando tu ouves muito aquelas experiências de pessoas que tiveram em curas, não é? Normalmente costuma partir de uma família super religiosa. Na maior parte das vezes sim, e essas mesmas curas vêm muito associadas àquela ordem dos psicólogos católicos, que está aí um burburinho que tenta mesmo fazer essas curas por aí. Portanto Não se curem. Exato. Não se curem de uma coisa que não é um mal. Exato. Não te podes curar de algo que não é uma doença. You can try. O que é que estávamos a dizer? Que vídeo é este? Como podem reparar, este vídeo está a ser super interessante, portanto, deem like, subscrevam
subscrevam porque isto realmente está a tirar bastante de nós. Draining! Comentem, partilhem. Siga o Ari no Instagram. Sigam o Isaac no Instagram. E já vamos aos já vamos à abracinhos. outra parte. Já vamos. Portanto, fazer um coming out pode ser uma situação super tranquila, super bem recebida e pode ser também uma situação super desastrosa, super complicada. Por isso é importante que estejam preparados se pensarem em fazer um coming out. Se tiverem alguém que vá fazer um coming out, deem-lhe apoio. Assistam, sentem-se lá. Esqueçam o Ari. Não, nós temos uma ideia desenvolvida que é chamem-nos e nós fazemos o vosso coming out. Nós sentamos, mas atenção aí às famílias, porque se forem assim, famílias brutas com formação em artes marciais... Chamem o Ari, o Isaac não pode ter uma consulta às 5. Não, agora a sério, uma coisa muito importante. Nós muitas vezes tendemos a achar que ser cis e hetero a nossa vida seria muito mais fácil, mas esquecemos que as pessoas cis e hetero têm outras lutas também, não relativamente a direitos, porque elas têm todos os direitos e mais alguns, mas também sofrem bullying por outras coisas, também têm outros problemas familiares que nós se calhar não temos, portanto não é um pensamento positivo para nós pensar, se eu fosse cis e hetero a minha vida era maravilhosa. Sim. A verdade é, sermos LGBT deu-nos coisas maravilhosas. Deu-nos uma comunidade incrível que faz as melhores festas. Sim. Pá, e é um sentimento de pertença enorme. Quando tu sabes que uma pessoa também é LGBT, pá, há uma proximidade. Já passámos por coisas semelhantes, certamente, existe uma conexão. E tipo, tu aprendes a calçar os sapatos dos outros, a ouvir as histórias dos outros. Ganhas uma certa empatia. E há uma coisa engraçada que é, imagina que estamos numa situação de, apocalipse. Sim. Em que tu só podes salvar 2 pessoas e tipo há uma pessoa cis hetero que tu não conheces de lado nenhum. Atenção, o que é que tu vais dizer? E há uma pessoa tipo LGBT que tu odeias. Quem é que tu vais salvar? Essa pessoa cis hetero. Are you sure? Claro, não ia salvar uma pessoa que eu odeio. Ias salvar uma pessoa que odeias? Vamos pôr nomes. Não! Tá. I win. É só. Mas é verdade, não é? Isso é verdade. Sim. Mas pronto, existe esta cena. Até quando, imagina, vais fazer uma viagem, não é? Yeah. Vais com uns amigos que não são gays e encontras alguém nessa viagem que é gay, tipo, oh my god, you are gay, não é? I'm Ou gay tipo, too. oh, you are trans. É tipo uma Yeah. coisa que tem ali logo um bond Yeah. instantâneo. Vá, bora lá. Não. Estava só a confirmar uma coisa. A bateria. Que a gente ficou sem bateria há bocado. E estava a ver. E estava a ser muito giro. Ok, falando do nosso coming out. Queres começar por qual dos teus coming outs? Oh well. Yeah. Então. Aí deixa-me um pouco confortável que isto vai demorar. Mão fora. Então, vá, o meu primeiro coming out, eu acho que Fufana! Não. Foi para os meus amigos e foi como bissexual. E eu fiz este coming out porque eu tinha vergonha de me assumir como lésbica, porque eu tinha vergonha e ao mesmo tempo eu também não sabia. E, portanto, esse foi o meu primeiro coming out. O seguinte foi como lésbica, Fufana, já estava na faculdade. Portanto, esse coming out foi feito mais para os meus amigos e... Pá, eu acho que o meu irmão sempre soube tudo. Porque, tipo, nós sempre fomos bué unidos. Mas fiz o coming out para a minha mãe porque ela entrou no meu quarto quando eu estava a chorar baba e ranho porque tinham acabado comigo. Eu sou bué, tipo, sei lá, sensível. E então eu estava a chorar bué, a minha mãe entrou no quarto e eu tipo logo bué, e ela tipo, o que é que se passa? Estás a chorar porquê? O que é que aconteceu? É a faculdade? O que é que se passa? E eu disse, o meu namoro acabou. E ela responde, não te preocupes, há mais homens por aí. E eu tipo, oh mãe, mas era uma mulher. E a minha mãe para, mas não tem mal, há mais mulheres por aí, não te preocupes. Então, esse Coming out feito.
Para o meu pai, fiz no consultório, o meu pai é médico e ele estava assim à secretária, ele tem uma postura sempre super séria. E basicamente ele disse que não era uma novidade, não era nada em que ele ou a minha madrasta ainda não tivessem pensado, mas também não me queriam pôr essa pressão em cima e estavam à espera que eu comunicasse, portanto... Porquê é que tipo foste fazer o coming out num consultório? Eu não fui fazer no consultório, eu fui ter com o meu pai tipo para pedir umas análises ou uma coisa assim. E de alguma forma a conversa começou a escalar e eu fiquei naquele ponto, sabes, entre a espada e a parede e pensei, é agora. Não foi propriamente... E tive que fazer o coming out nessas condições. O terceiro coming out que eu fiz foi como pessoa não binária. Porque encontrei bué artigos sobre isso e realmente começou-me a fazer sentido. Portanto, fiz esse coming out, mas não fiz esse coming out à minha família porque eu acho que é tipo... Sei lá, é too much, não me senti na obrigação de dizer nada em relação a isso, é uma coisa minha, uma coisa que eu partilhei se calhar mais com os meus amigos, e depois o coming out como pessoa trans, e esse teve mesmo que ser feito, porque eu decidi fazer hormônios, decidi fazer mastectomia, e então esse teve mesmo que ser comunicado, e também foi bem recebido. Eu também não estava a contar com muita resistência, eu já tinha 29 anos, então foi só comunicar, eu não estava à espera de um grande retorno. O meu pai, uma vez a postura médica, uma preocupação mais de faz análises, vê como é que estão os teus níveis de testosterona, blá blá blá, e a minha mãe numa postura sempre mais emocional, mas estás bem e queres mesmo fazer a mastectomia, vê lá, se tens a certeza, e operações, isso é muito perigoso. A minha mãe sempre tem um lado muito... Mais aquela cena de mãe, do tipo, tem cuidado. Sim, é mais de preocupação. Contudo, o coming out mais difícil que eu já fiz foi como vegan. Sempre que eu digo que sou vegan, eu tenho discussões, que normalmente não são discussões porque eu estou numa fase que eu já não tenho paciência para argumentar. Já então, não tens idade. São as pessoas a pôr as ideias delas em cima de mim. E eu aceito, e se eu acho que existe espaço, eu tento explicar, eu dou os meus argumentos, eu explico as coisas de um modo bastante científico, com factos, com toda a parte nutricional, mas pronto, esse é o caminho. É estavas a dizer que às vezes não dás importância às pessoas, mas chegas a uma altura da tua vida em que tu és independente, tu pagas as tuas contas, ninguém tem nada a ver com aquilo que tu fazes. E é bué, tipo, eu não vou estar a gastar energia com alguém que não me é próximo. Sim. E é aquela cena, se tu estás tranquilo contigo, tu não precisas, sei lá, do uma feedback aprovação de ninguém. É essa a palavra. Yeah. Se tu estás bem, e a pessoa pode dizer que o que tu estás a fazer é horrível e faz-te mal à saúde e não tens proteína, não tens B12 e nananã. E quando tu estás, tipo, tranquilo, de consciência tranquila, e sabes exatamente o que estás a fazer e ainda por cima tens provas positivas físicas do que estás a fazer, é tipo, não me chateiem, sabes? Então, eu só tive um coming out. Ainda! É verdade. As pessoas da minha vida inteira meteram-me numa caixa de tipo, fufa. E não, eu nunca me identifiquei como tal. Sim, eu sempre me senti atraído por mulheres, eu continuo a sentir-me única e exclusivamente atraído por mulheres. No entanto, eu nunca me vi como fufa porque eu também nunca me vi como gaja. E para alguém se ver como fufa, primeiro tem que se ver como mulher. Que é algo que não aconteceu. Eu a minha vida toda planeei fazer a minha transição aos 18 anos, que era a idade que eu sabia que poderia fazer. Houve um dia que eu já não aguentava mais, já estava na faculdade, já tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, portanto era bem tipo... New life. Então eu estava já há alguns dias a adiar a cena, eu preparei terreno, tipo, cheguei ao IAD e disse logo tipo, vai acontecer isto. Como é que é relativamente ao traje? Não é que tipo, não seja tudo uma saia, mentira, é um kilt. Pá, foi tudo bué bom, foi uma família que me acolheu ali assim que eu estava a precisar, nesse aspecto tipo a praxe ajudou-me imenso. Foi bem empoderador tipo andar com um kilt, sabes? Sei. E entretanto há um dia em que eu simplesmente ligo à minha mãe e digo tipo, mãe, eu preciso que venhas cá acima, preciso falar contigo, blá. E disse-lhe tipo, durante a camisola disse, estás a ver isto? Isto não é suposto estar aqui, eu preciso ter isto e eu sou um gajo. E é isto. E a minha mãe ficou bué, uau,
calma lá. Yeah, Vamos fazer as coisas por passos. Eu não consigo passar do 8 para o 80. Então houve ali assim aquela transição, não é? De tratar sem género para começar a tratar com género. Sim. Obviamente que o facto de eu no dia a seguir fui logo a correr à Ilga, tipo, fez agora no dia 5 de novembro 4 anos, comecei a minha transição e comecei logo a tratar de tudo, tipo, fui metendo os meus pais um pouco ao corrente. Eu quando contei ao meu pai, o meu pai ficou só tipo como está sempre, com um gin na mão e um cigarro na outra e ficou, ok, quando tu dizes as coisas é porque elas vão acontecer, portanto está bem. E sei lá, eu sempre fui bem independente em tudo, tipo, eu ia sair e dizia eu vou sair, eu chego às X horas, porque eu também por outro lado sempre cumpri tudo. Eu vou fazer uma tatuagem, eu vou isto, eu vou aquilo, portanto, quando eu digo eu vou, as pessoas sabem que eu vou. E a única coisa que me pediram foi para eu ter cuidado, fazer sempre aquilo que o médico mandava e também tudo para ter sempre uma awareness sobre a minha saúde no geral. Ok. Uma coisa importante que nós ainda não dissemos é, quando nós fizemos o nosso coming out como pessoas trans, já era uma verdade para nós há algum tempo. Contudo, as pessoas a quem nós contamos até já podiam ter pensado sobre isso, mas não era ainda uma verdade. E então é preciso também perceber o lado destas pessoas e dar espaço para que esta notícia assente um bocadinho. Por exemplo, no meu caso, eu fiz comecei a fazer a minha transição aos 29 anos, portanto, havia 29 anos para trás de uma família, de um grupo de amigos a tratarem-me de uma certa forma. Portanto, eles também precisam do seu tempo para se habituarem, para trocarem os pronomes, para se habituarem ao meu novo nome. E muitas vezes o misgender é uma coisa que nos magoa, que nos afeta, porque nós sentimos que não estamos a ser reconhecidos nem validados como as pessoas que somos, mas ao mesmo tempo as pessoas estão a esforçar-se e nós não podemos atacar sempre, nós podemos corrigir, mas podemos fazer isto tipo, olha, enganaste, é não sei o quê. Em vez de ser, então pá, olha lá, já me estás a chamar assim há não sei quanto tempo, já te disse, não sei o quê. Tipo, imagina, eu acho que no teu caso as pessoas também, por já serem mais velhas, simplesmente enganavam-se. Eu também, como era, tinha 18 anos, estava mesmo na altura da limpeza, eu tive muita gente que eu tive literalmente que limpar. Porque eu notava que havia pessoas que não era enganar, era aquela facadinha, sabes? That's not cool. Há pessoas que simplesmente não respeitam coming outs. Se os vossos amigos forem fazer um coming out, não sejam essa pessoa. Se vocês vão fazer um coming out, não tolerem pessoas na vossa vida que claramente não estão a respeitar. Uma coisa é enganar, outra coisa é não ter informação e outra coisa ainda é pura e simplesmente gostar de picar. Provocação. Provocação. Eu lembro-me quando eu fiz o meu coming out também, eu tive pessoas... tu fazes o teu coming out enquanto trans e automaticamente aquelas perguntas de quanto é que a tua pila vai medir? É tipo... Sim. Portanto, fizeram um coming out como trans, I'm so sorry, mas vão ter que ter muito estofo para aguentar perguntas sobre a vossa situação genital. Exato. Nós muitas vezes recebemos mensagens de pessoas a perguntarem como é que podem fazer o seu coming out e é simplesmente impossível de responder a esta pergunta porque nós não conhecemos a pessoa, não conhecemos a família, não conhecemos a situação, o background e por isso é que nós estamos a tentar fazer este vídeo de uma forma mais geral para as pessoas perceberem onde é que se enquadram e com o que é que podem jogar. Contudo, não há coming outs perfeitos, não é? Não há aquele momento ideal. Só podemos dizer para não fazerem à mesa de Natal. Se forem viajar com a vossa família para a Tailândia, assim um voo de 14 horas, se calhar também não é indicado. Um funeral também não deve ser o melhor momento, não é? Sei lá. Tipo no aniversário de casamento dos vossos pais. Não. Don't. Mas é isso, não é propriamente como um pedido de casamento, né, que se idealiza, que se escolhe o anel, que se escolhe o sítio, o dia, tem-se toda uma imagem. O coming out possivelmente não vai ser assim, vai ser um momento de burnout, onde já não é mais possível aguentar esse segredo. Em que vocês vão vomitar as palavras pela boca fora. Exato. Tipo, está feito. São 3 segundos de insanidade. Exato. You can do it! E este vídeo foi bem emotivo, so don't forget to cut off! Yeah! We did it! We here and
Queer!